Esse tema é abordado em um ensaio que foi publicado no catálogo da exposição J. Carlos Originais, um ensaio escrito pelo historiador da arte Rafael Cardoso. Nesse texto, Cardoso discute como um artista que foi um refinado modernizador das artes gráficas entre nós e um aguerrido crítico do fascismo e do autoritarismo, tinha também em sua obra um lado que o Cardoso define como profundamente arcaizante. Isso se manifestava em desenhos que deixam transparecer preconceitos sociais e culturais a respeito de mulheres, portugueses, japoneses, judeus e, sobretudo, de pessoas negras, retratadas com traços muitas vezes brutalizados e animalescos. O racismo de J. Carlos, diz Rafael Cardoso, era em parte reflexo de preconceitos de seu tempo, mas foi também agente ativo na construção de estereótipos raciais que serviram à afirmação de, e aqui eu cito Rafael Cardoso, uma identidade brasileira normativa, branca, católica, de classe média, como a maioria de seus leitores. Trechos desse ensaio do Rafael Cardoso estão reproduzidos em uma seção aqui dessa exposição. J. Carlos, claro, está longe de ser um caso isolado nesse aspecto. E por isso a nossa conversa de hoje parte da obra dele para discutir o racismo ao longo da história das artes gráficas brasileiras. E também o trabalho de artistas que trazem outros pontos de vista para essa história. E para isso a gente recebe aqui hoje o Marcelo Yonobu. O Marcelo de Salete é professor e ilustrador, é autor de quadrinhos e romances gráficos que retratam a história da resistência negra contra a escravidão, a violência e o racismo nas cidades brasileiras. Entre seus livros estão Angola Janga, que foi lançado pela Veneta em 2017, uma obra monumental que narra uma história do Quilombo de Palmares. Também Encruzilhada, que saiu pela mesma editora em 2016, e Cumbe, de 2014. Cumbe é um livro que parte da pesquisa para Angola Janga e que foi vencedor em 2018 do Eisner, o principal prêmio para histórias em quadrinhos no mundo. Yonobu Shinnen é publicitário e professor da Escola de Comunicação da UFRJ. É pesquisador de histórias em quadrinhos e autor de O Negro nos Quadrinhos do Brasil, um livro lançado pela editora Peirópolis em 2019. Esse livro trata da construção da imagem do negro nas artes gráficas desde o século XVII até hoje. Ele também é coautor de Enquadrando o Real, ensaios sobre quadrinhos autobiográficos, históricos e jornalísticos, entre outras obras. Essa nossa conversa é aberta ao público, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, só levantar a mão, a gente vai se organizando aqui. E, além disso, a gente tem algumas imagens que estão impressas, e ao longo da conversa a gente vai mostrando essas imagens e podemos ir passando também para a gente poder conversar melhor sobre elas. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta, enfim, indo direto ao ponto do nosso tema aqui hoje. Uma pergunta para vocês dois. Quer saber, na opinião, na visão de vocês, como o racismo se manifesta na obra do J. Carlos? Acho que é essencial e muito interessante ver uma exposição como essa, do J. Carlos aqui, no IMS. Estava falando com o Guilherme que é muito interessante e oportuno você dar espaço também para falar sobre a ilustração, em espaços que geralmente são mais consagrados a o que é mais convencional dentro das artes plásticas, não é? A pintura, hoje em dia também a fotografia, mas mostrar que a ilustração também é uma forma que reflete o seu tempo e o seu momento. Bem, a gente vai falar de vários assuntos aqui, mas retomando a pergunta do Guilherme, o racismo, não é? Nas obras do J. Carlos. Estava dando uma olhada no catálogo, lendo também o texto do Rafael Cardoso, que toca nesse assunto no catálogo do livro, falando sobre a obra do J. Carlos. E vendo as diversas imagens, já conhecia ali algumas obras do artista, mas não todas que estão aqui. Então, isso achei excelente, poder ver, conhecer um pouco mais sobre o artista. É um artista que conhece muito bem do seu métier, não é? Da questão da realização das ilustrações,
a forma de organizar esse conjunto de traços, de cores, trabalha de uma forma extremamente única, não é? Com a relação com a linha, a utilização dos espaços, a utilização dos não espaços também, não é? Do vazio, em alguns momentos. Enfim, um artista, com certeza, que representa muito do que foi as artes gráficas no início do século XX, e não é à toa que é um dos principais nomes quando a gente pensa na primeira metade do século XX nas artes gráficas no Brasil. Acho que a gente vai falar um pouco mais do contexto da obra toda dele e dos seus contemporâneos e de outros artistas no decorrer da conversa. Agora, eu acho que algo que é interessante para a gente pensar também é que, antes de falar sobre racismo na obra do J. Carlos, é que grande parte da sua produção ele está falando ali sobre um grupo social. E esse grupo social que ele reflete ali nos seus desenhos é um grupo não negro, não indígena, um grupo branco. Ele estava dialogando ali com seus contemporâneos. E dialogando com seus contemporâneos, com quem sabia ler no início do século XX, não é? Com um público geralmente de classe média, e com um público geralmente também de homens, né? Imagino que um público menor devia ter ali também de mulheres que liam essas obras, viam essas ilustrações, mas principalmente homens brancos. Esse era o público dele. E algo que a gente tem na história das artes gráficas e das artes plásticas no Brasil, em relação à criação dessas imagens, desse conjunto de imagens, é que, geralmente, e isso vai até meados do século XX, pelo menos, a gente tem uma produção de imagens que são feitas por homens brancos, falando também sobre outros grupos sociais. Então, falando também sobre indígenas, falando também sobre negros, falando também sobre mulheres. E trazendo ali o seu modo de ver esse grupo, que muitas vezes dialoga com o modo de ver do seu contexto social da época. Então, patriarcal, heteronormativo e racista também, de certo modo. Então, grande parte da produção aqui, que está presente nessa exposição, tirando algumas poucas obras que mostram personagens negros, é um tipo de imaginário que tem a ver com a sua época, e é um tipo de imaginário que a gente poderia dizer que reflete algo que a gente não fala muito hoje, mas que é um assunto bem discutido, em parte de pesquisadores, não é, intelectuais negros, que é a ideia de branquitude. A gente acaba vendo o quê? Todo um universo cultural e normativo de um sujeito que é eleito como aquele modelo, não é, social, que está no topo dessa hierarquia social, e geralmente não são negros, e não são indígenas, e nem mulheres, muitas vezes. Geralmente são homens brancos que estão lá no topo disso. O J. Carlos ele acaba refletindo esse universo e acaba, ao mesmo tempo que ele é influenciado pelo seu contexto e pela sua época, ele acaba, como num ciclo, também reproduzindo isso nas suas obras e reafirmando, mais uma vez, esse universo nas suas obras. Isso está presente em diversos momentos aqui. A gente consegue ver esses personagens não racializados, vamos dizer assim, porque, geralmente, quando a gente pensa em questão racial, você pensa diretamente em negros, indígenas e outros grupos, mas você nunca pensa nisso em relação ao grupo dominante, ao grupo branco. Mas, enfim, quando ele apresenta esse grupo, essa branquitude, ele apresenta esse universo em toda a sua complexidade. Então, são crianças, são velhos, são adultos, são políticos, são pessoas em diferentes funções, realizando ali diferentes tarefas. E ele trata, então, esse universo da branquitude como um modelo, como algo a ser seguido. E aí, dentro disso,
os outros que não estão dentro desse universo, eles são geralmente vistos como marginais, como elementos, não é, como personagens que estão à margem desse processo. E muitas vezes é essa figura do negro e de outros grupos que aparecem nas suas diversas ilustrações. Não tem ali tanta diversidade, muitas vezes são até crianças, não é? No caso da lamparina, que está bem ali atrás, a lamparina, eu nunca tinha visto essa história inteira, estava vendo ela agora ali. Está faltando, acho que, só uma página. Uma personagem, uma menina totalmente negra, feita a partir daqueles códigos do blackface, que o Nobu vai falar muito bem disso, mas que, enfim, chega no Brasil por volta de início do século XX, e talvez a gente possa dizer que o J. Carlos tenha sido um dos principais propagadores do blackface no início das artes gráficas aqui no Brasil. E outra coisa muito interessante é que a lamparina, em diversas das histórias, das imagens em que ela aparece, ela está num mundo totalmente animalesco. Ela não aparece em situações, vamos dizer assim, mais urbanas. Geralmente é num espaço de floresta, lutando, não é, com bichos, sempre nesse espaço mais primitivo, vamos dizer assim. Isso acontece no caso da lamparina e acontece também no caso de vários outros personagens. No catálogo, eu vi algumas imagens de capas de revistas da Para Todos, algumas capas que aparecem personagens negros. E algo muito interessante que a gente tem que pensar também é que o J. Carlos está produzindo no momento logo depois da abolição. No momento logo depois da abolição, onde a discussão sobre igualdade, sobre cidadania está posta, sobre a República, não é? Desde 1890, e sobre também como que a gente poderia imaginar, não é, o Brasil com esses diversos grupos étnico-raciais, dentro de um contexto em que a Europa tinha lá as suas nações que estavam se constituindo, e a questão racial era algo central. Um país, para ser promissor, ele precisava ter uma raça igualmente, vamos dizer assim, promissora, igualmente uma raça ideal. E, geralmente, nisso estavam lá os grupos brancos. Nunca negros, indígenas e mesmo asiáticos apareciam numa situação inferior a esses grupos raciais, europeus, brancos e tal. Então, isso para explicar que, quando o J. Carlos ele vai produzir essas obras, a partir de muitas dessas discussões que se iniciam no Brasil, desde 1870, 80 e 90, com o darwinismo social. Isso vai pegar em cheio, vai chegar, não é? Vai estar ainda mais forte no Brasil no início do século XX. E é claro que isso está não somente nos teóricos, em políticos que professavam que no Brasil, em 100 anos, a gente teria um país totalmente branco. Isso eram políticos brasileiros falando sobre o Brasil de hoje. Mas isso não vai estar só na intelectualidade, em algumas pessoas importantes da aristocracia, mas isso chega, de fato, em projetos políticos e chega também no nosso imaginário gráfico. E num imaginário gráfico que divide as pessoas, que não trata essas pessoas como iguais. E, nesse ponto, acabo vendo que o J. Carlos ele acaba reproduzindo todo esse ideário, talvez de uma forma, não sei até que ponto, diretamente conhecedor, não é, desses escritos e desses intelectuais, como o Conde de Gobineau e outros, mas, querendo ou não, tendo lido ou não esses intelectuais diretamente, com certeza ele estava a par dessas ideias que estavam acontecendo ali na sociedade naquele momento. Ideias com um viés extremamente eugenista, e que vai aparecer na sua forma de reprodução gráfica e na sua forma de subordinação de alguns grupos em relação a outros. Você descreve a lamparina, essa personagem do J. Carlos, como a mais notória representação negativa da imagem do negro nos quadrinhos nacionais.
Tá okay. Queria que você falasse sobre o racismo no J. Carlos, mas talvez focando nessa personagem e outras personagens negras da obra dele. Bom, o J. Carlos, né, a gente conhece mais pela Lamparina, que foi a mais notória, que ela nasce com um personagem coadjuvante de uma outra série, Jujuba e Carrapicho, né? Depois ela vai ganhando vida própria e torna-se como se fosse um spin-off, né? uma série própria, com essas características que, se a gente for analisar anatomicamente, né, ela parece realmente um macaco. Ela se parece, assim, a proporção do braço, a curvatura da coluna, como ela se locomove, faz com que ela se assemelhe a um macaco. E, inclusive, em algumas histórias, ela tem rabo até. É uma coisa meio absurda. Usa uma roupa de leopardo, né, para se aproximar justamente dessa representação bastante selvagem, como o próprio Marcelo falou, como se fosse algo animalesco. E não bastasse isso, uma série de humor, né? Então todas as piadas, todas as tiras, as páginas que tinham a personagem eram cômicas, né? Eram de humor, e normalmente o humor era construído pelas burradas que ela cometia, pela ignorância, né? Fez uma coisa errada, ela que provocava, ou seja, o mote do humor também era tratar essa personagem como um elemento subalterno, menos inteligente, mais servil. Então, sempre havia essa força. E o problema maior do J. Carlos é que ele é reincidente. Ele tinha o primeiro personagem dele, negro, foi Gibi, com Y, de 1907, que é um personagem que surge numa série chamada Juquinha. Juquinha foi publicado no Tico Tico, assim como Lamparina, que foi a primeira publicação infantil com quadrinhos no Brasil. Então é de 1905, essa publicação, dura até 1960, então ela teve uma boa longevidade, e publicou várias séries que se tornaram famosas, né? Reco Reco, Bolanha, Azeitona, publicou Maxim Antoc, que era um autor de vários outros, Cachimbão, que era um personagem também, e séries estrangeiras. E logo nessa primeira série, que foi Gibi, mostra esse personagem, Gibi, que seria um adolescente, seus 17, 18 anos, negro, com todo o estereótipo já marcado, né, daquele olho grande, dos lábios bem marcados, que é herdeiro, e isso eu vou comentar um pouco mais depois, dos minstrels. E, assim, a primeira vez que ele aparece, ele é zombado por ser negro, porque ele fala, qual é o seu nome? Né? O Juquinha pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Carneiro. Como é que pode? Um carneiro preto? Coisa, aí começa a brincar com isso. Ou seja, é proposital, é uma maneira de construir o humor. O próprio Bergson, né, que é um filósofo francês, que tem um ensaio sobre o humor, ele cita textualmente que uma das situações de se fazer humor é um cara com o rosto sujo de fuligem. Então, quer dizer, já começa, é histórico isso, de você fazer humor em cima de um rosto pintado de preto, né, do blackface, que nasce nos Estados Unidos com atores brancos que pintam o rosto de preto, aí reforçam os lábios, né, pintam com o contorno de branco, usam luvas brancas, né, e fazem trejeitos zombando, na verdade, porque os menestréis, os minstrels originais, eram bandas, né, que cantavam, dançavam, se apresentavam, eram bandas itinerantes, formadas por negros, que faziam sucesso, né, principalmente no interior dos Estados Unidos, mas essa emulação, né, tirar um sarro deles, acaba se consagrando como um estilo de se representar os negros, né? E aí é que é o mais grave. O próprio humor, né, a caricatura, pressupõe exageros nos traços, né? Tem vários ensaios, o Gombrich tem um ensaio sobre isso, tem autores que se dedicam a analisar a caricatura, e é baseada na fisionomia, né, que é justamente quando você puxa o nariz, puxa um queixo, é normal, né? Quando você vai fazer uma caricatura, é normal que você distorça, né, para dar um efeito de humor. Ok, aí então eu começo a distorcer, aí, muitos humoristas fazem uso desse recurso, só que quando ele se torna quase que um padrão de representação, aí você cria um estereótipo, que é isso que é o problema muito grave no caso do negro, porque ele adotou-se uma maneira de representar muito ofensiva, muito grotesca, baseado num modelo que não era dessa maneira. Então a gente pode, né, no estudo que eu fiz, eu analisava como o negro era representado, antes, né, dos quadrinhos até, no humor gráfico, a imprensa do século XIX, né, no meio do século XIX até o final do século XIX, que era muito politizada, porque havia os que eram a favor da monarquia e contra a monarquia, né, contra a abolição e os a favor da abolição. Então tinha o Ângelo Agostini, que é considerado o primeiro autor de quadrinhos no Brasil, ele era antimonarquista e era abolicionista.
E, para minha surpresa, né, eu imaginava que ele fosse simpático aos negros, né, porque ele tem várias charts em que ele mostra o negro, e quando ele desenha o negro, ele não usa estereótipo. Esses autores anteriores, né, do século, do meio do século até 1870, mais ou menos, 1880, eles fazem uma representação diferenciada. Né, exagera algum traço, tem um efeito cômico, mas não é esse estereótipo. Então, vários autores fazem essa representação do negro. O próprio Angelo Agostini ele faz uma representação mais realista. E depois, né, quando vem a abolição da escravatura, ele começa a atacar os negros e os chineses. Ele fala, tem uma charge dele que é clássica, é um chinês, uma cabeça, né, enorme de um chinês e um negro, retratados de maneira até realista, mas ele fala assim, essas são as duas pragas que vão acabar com esse país. E eu imaginava que ele fosse simpático aos negros, mas não era isso. O abolicionista tinha aqueles que eram por razões humanitárias, mas a maioria não era. Era porque achava que era um sistema arcaico, né, era um sistema que não condizia com o capitalismo, até porque o negro, que era escravo, não era consumidor. Né. Então, até nesse aspecto, a gente precisa analisar como é que se deu a abolição da escravidão. Então, o J. Carlos, justamente, ele reflete esse momento, ele exagera, e eu, quando li algumas obras, né, do começo do século, falei, mas será que os negros não se ofendiam, né, com essas coisas, deixavam isso? Esse que é o problema, eles não liam. Né. Quem tinha acesso à leitura, como o próprio Marcelo falou, eram os brancos, classe média alta, que tinha acesso porque a alfabetização universal, como a gente conhece, né, ensino público para todo mundo, gratuito, não existia. Só as elites liam, e lembrando que na época que existia a escravidão, era proibido alfabetizar os negros. Se um dono de fazenda quisesse, né, eu preciso de um cara que tenha um pouquinho mais de instrução para poder me ajudar, né, e é um escravo que eu confio, ele podia ser preso. Né. E aí a questão também da cultura do embranquecimento, que não foi só no Brasil, na Argentina também houve, em vários países, e funcionou de maneira mais efetiva ou não. E parte desse processo, né, e parte importante desse processo, é o processo de imigração. Né. Os italianos, os franceses, os poloneses, os alemães, os japoneses que vieram, fazem parte dessa tentativa de embranquecer a sociedade, isso é fato. Né. Então, existe todo esse esforço. E outra, que também é mais grave, né, Rui Barbosa mandou queimar, destruir todos os documentos sobre escravidão no Brasil, como se a gente apagasse os documentos, apagasse a história, como se a gente, destruindo os registros, destruísse os fatos. Né? Então, houve esse processo deliberado, né? Foi uma política de Estado levar isso adiante, tanto é que o governo financiava essas passagens de quem vinha para trabalhar aqui como imigrante. Né? Então, se a gente for falar de cotas, elas existiam há muito mais tempo do que a gente imagina, e beneficiaram um grupo específico. Né? Então, se eu for falar então, contra as cotas, eu sou injusto com a minha própria origem, né? Com a própria vinda dos meus antepassados. Bom, aí voltando à nossa questão do J. Carlos, então ele reflete esse momento, ele exagera isso, e justamente, se ele encontra leitores que apreciam esse tipo de manifestação, de representação, é porque, você foi até gentil, né, falando, um pouco racista, é muito racista. É um país que é racista até hoje. Então, e isso é muito grave, porque o J. Carlos, que eu acho que é um grande artista gráfico, é um dos maiores, né, ele tem um estilo muito limpo, né, um traço que a gente poderia até classificar linha clara, né, se a gente fazer um paralelo com autores belgas, né, mas ele tem um estilo muito parecido com um outro artista também famosíssimo, e que era J. Carlos no Rio, e Belmonte aqui em São Paulo. E o Belmonte também teve uma carreira muito prolífica, ele foi muito conhecido, ele fez várias charges, caricaturas de Hitler, né, Mussolini, coisa e tal, e tinha também personagens negros que eram extremamente estereotipados, né, que é como chama, Paulinho e a Albina, e um outro que eram dois personagens negros também, que eram como se fossem duas bolas pretas, duas manchas brancas e aquele lábio exagerado. Então, se autores como eles, que eram reputados, que eram conhecidos, que eram... o próprio Belmonte, ele deu origem a um personagem Juca Pato, né, que acabou se tornando um símbolo da intelectualidade de São Paulo. J. Carlos, ele, em vida, ele era reconhecido como um grande artista, teve exposições, uma série de coisas, é porque a própria sociedade aceitava isso. Começar a refletir, continuar nossa reflexão sobre essas representações racistas na obra do J. Carlos. Queria voltar um pouco na história das artes gráficas no Brasil.
O Nobu, no livro dele, aponta que as primeiras representações conhecidas de pessoas negras aqui datam do século XVII, que foram artistas estrangeiros como Franz Post e Eckhout, por exemplo. E é a mesma época em que, no atual território do estado de Alagoas, então capitania de Pernambuco, se formava o Quilombo de Palmares, tema do livro do Marcelo Angola Janga. Marcelo, eu queria saber de você, na pesquisa para Angola Janga, como é que você lidava com esses estereótipos e as caricaturas na iconografia da época? Você diz no livro, num texto de apresentação da Angola Janga, você comenta que os documentos que restaram daquela época são os documentos deixados por aqueles que queriam destruir Palmares. Os palmaristas não deixaram documentos. Como foi o processo para você de construir esse outro ponto de vista sobre Palmares, o ponto de vista dos palmaristas, e de dar visibilidade a eles? Os rostos, as roupas, as casas. Como é que você passou por esse processo? Mas só comentando uma coisa que o Nobu falou, falei um pouco também, que essa questão do acesso, não é, do público negro a esse tipo de publicação, como Para Todos e outras revistas que o J. Carlos participava, enfim, publicava, foi editor, não é, enfim, diretor de arte, várias coisas. Havia ali, claro, não eram muitas pessoas, mas havia um público leitor negro, sim, no Brasil colonial, desde pelo menos século XVIII. Não é? A gente não pode esquecer que haviam publicações, jornais negros para a população negra, desde pelo menos 1860. Mesmo quando a gente fala do Rio de Janeiro, no século XIX, no final da escravidão, nas últimas décadas, a gente tinha um grande contingente de pessoas que eram alforriadas, pessoas que trabalhavam em diferentes ofícios, inclusive em gráficas, e daí que surge, por exemplo, o Machado de Assis. Ele era uma pessoa que começou trabalhando em gráfica e tal. E essas publicações continuam, não é? Frente Negra Brasileira e outros grupos depois no século XX. Talvez algo interessante seria a gente saber se nessas publicações eles chegaram a fazer algum tipo de crítica a esse tipo de representação que aparecia nesse tipo de revista. Não é? Eu não conheço. Bom, o Luiz Gama ele fundou o Cabrião, onde o Ângelo Agostini publicava. Ângelo Agostini. Luiz Gama vai morrer só na década de 1880, não, em 1882 que ele morre. Então ele participa dessas discussões. Claro que eles tinham ali os pontos principais de interesses deles, que eles debatiam mais, e talvez por alguma razão essa questão gráfica não tenha sido um ponto central para a discussão, porque tinham outras coisas para serem discutidas também, talvez antes disso, né? E vale a pena a gente pensar até que ponto talvez eles tenham chegado a ter acesso a esse tipo de publicação. Bem, falando mais de questões históricas, na elaboração do livro Angola Janga, eu fui atrás de muitos autores que falavam sobre o período colonial, falavam sobre o século XVII, principalmente, XVI e XVII, e falavam muito sobre o conflito de Palmares. Então, Edson Carneiro, o Flávio Gomes, Décio Freitas, Ivan Alves Filho, vários outros autores que abordavam esse período, mas geralmente em textos. Depois eu fui atrás também de imagens. Eu precisava de imagens para construir esse imaginário, para construir essas referências sobre Palmares. E aí é claro que a gente vai diretamente naqueles artistas que representaram, sim, que representaram não Palmares naquele período, mas que representaram alguns grupos étnicos da costa africana, não é? Como o Eckhout e também o Franz Post. Aqui eu acho que não tem imagem do Franz Post. Mas o Eckhout foi um dos artistas que eu acabei utilizando, não é, como referência. Ele faz algumas dessas obras, na verdade, a partir
de informações que ele captava em diferentes locais. Muitos eram de informações que ele tinha lá da costa africana, então aqui está marcado etnias negro-africanas, da Costa do Ouro, que é a região ali perto do Benin e Nigéria. Enfim, esse tipo de imagem do Ecaute é muito interessante porque a gente vê uma linha muito bem definida, algo que se aproxima muito do neoclassicismo, não é? Naquele período. A gente vê um tipo bem idealizado da forma de representar o corpo humano e essa mulher negra. Tem uma outra figura que mostra um guerreiro também com uma lança, que é bem famosa, uma figura bem conhecida. Sempre dessa forma que aproxima esses tipos até dos referenciais que esses artistas tinham, que era a arte grega, a arte renascentista, pegando isso como modelo e trazendo isso só que para figuras indígenas, negras e tal. Isso é algo interessante para a gente conhecer, porque está bem longe do que vai ser feito já no século XIX, com essa influência dos menestréis e também do blackface. Então, era uma outra forma de representação, ainda mostrando esses grupos de uma forma um tanto quanto exótica, mas ainda considerando eles, até certo ponto, como pessoas. Não é? Essas imagens elas foram, então, importantes para imaginar como poderiam ser esses palmaristas. Aqui não é uma imagem de um palmarista, a gente não tem imagens desse tipo aqui no Brasil, tem apenas um pequeno croquis, um desenho de um artista viajante não identificado, que seria da região de Pernambuco e Alagoas. E no mapa ele coloca lá num canto um grupo de negros e uma atalaia, não é? Uma torre de vigia. As pessoas acreditam que ali seria referência a esses mucambos na Serra da Barriga, na região da antiga Capitania Geral de Pernambuco. Então, o que eu tentei fazer foi pegar algumas imagens como essa, muitas também do Franz Post, mas no caso do Franz Post já são mais paisagens da região de Olinda e de Pernambuco. Aparecem lá até alguns tipos negros, mas são bem pequenininhos no meio da paisagem. Além disso, também acabei me baseando muito em ilustrações e fotografias um pouco mais recentes de historiadores, antropólogos, etnólogos que estudavam os grupos étnicos da região do Congo e de Angola, como José Redinha, e algumas outras fotografias falando sobre grupos tradicionais. É claro que não é o mesmo da gente imaginar o que seria Angola no século XVII e XVI. Mas, por outro lado, são culturas que estão ali, que permanecem ali, principalmente no interior de Angola, como os Chokwe, que estão na região nordeste, e outros que têm algumas tradições que são bem antigas. Então, fotografias desses grupos, bem como alguns desenhos de época como esse, ajudaram a pensar em como poderia ser Palmares naquele período, bem como também como poderiam ser as vilas coloniais naquele período. E aí, algo que eu acho que é importante a gente citar e refletir aqui também, a partir da obra do J. Carlos, e o Nobu estudou muito disso também no livro dele, é que, quando a gente pensa na elaboração de obras gráficas, quadrinhos, ilustração, hoje, e na representação desses diversos grupos, negros, indígenas e outros, a gente tem que fazer sempre um exercício que é de desconstrução daquele imaginário, daquelas imagens que você já tem, que você vê a partir da mídia, que você vê em outras ilustrações, outros artistas, mas também pela televisão e pelo cinema. Então, é uma desconstrução de imagens já concebidas e, muitas vezes, utilizando de diversas estratégias muito racistas e discriminatórias para a tentativa de construção de uma nova imagem. E isso é um processo que ainda está em construção. A gente está vivenciando isso agora. Em momentos diferentes, essa figura do menestrel, que surge, que se populariza, pelo menos nos Estados Unidos, em meados do século XIX, e que o Nobu identifica no livro dele como uma primeira ocorrência sistemática de caricaturas depreciativas de pessoas negras, né? A gente tem aqui, acho que o Marcelo imprimiu
uma dessas imagens. Nobu, eu queria te perguntar como surge esse tipo de caricatura, quer dizer, qual é a história dessa representação de pessoas negras nos Estados Unidos e como esse tipo de representação influencia os artistas gráficos do Brasil, incluindo o J. Carlos. A constatação que eu fiz é justamente o exercício que eu tinha feito na produção brasileira. Então, existiam autores que desenhavam os negros, mas não adotavam esse estereótipo tão exagerado. E isso vai se unificar quando, né, há essa popularização dessa figura do minstrel, dessa representação exagerada, principalmente da parte dos lábios, os olhos destacados. Isso acaba sendo um padrão. Então, é mais ou menos por volta do final do século XIX que isso ganha espaço dentro do humor gráfico, coincide mais ou menos com o início dos quadrinhos nos Estados Unidos, né? E eu não posso, não há uma garantia, não há uma coisa, olha, isso é fato, mas é sabido que um dos personagens mais famosos que foi publicado no Tico Tico foi o Chiquinho. E o Chiquinho ele era decalcado, né? Literalmente, eles pegavam um papel manteiga, copiavam um personagem publicado nos Estados Unidos chamado Buster Brown. E é um personagem que fez muito sucesso, inclusive até recentemente tinha uma marca de sapato, né, Buster Brown, sendo vendida, porque ele foi o primeiro a explorar com muito sucesso o licenciamento, né? Então ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos, foi criado em 1902, se não me engano, nessa época, 1904, e tinha um personagem desse mesmo autor, que era o Richard Felton Outcault, que foi quem criou o Yellow Kid, né? Esse mesmo autor de Yellow Kid, que muitos autores aceitam como a primeira obra história em quadrinhos, que não é, de fato, não é a primeira, mas a partir de Yellow Kid se torna uma coisa industrial, né? Os quadrinhos passam a figurar sistematicamente nos quadrinhos, cria-se uma indústria de quadrinhos, cria-se a concorrência, né, da imprensa, um diretor de jornal vai buscar um autor do outro jornal, e assim por diante. Então, o Outcault, ele criou um outro personagem, que é o Leo Moses, um personagem negro. E esse personagem negro era publicado no mesmo jornal que saía, posteriormente vai ser publicado, o Buster Brown. Então, se os autores do Tico Tico tinham acesso a essa publicação e chegavam a copiar o Chiquinho, é certo, é quase provável, mas eu não tenho nenhuma documentação na declaração que fale isso, que eles tinham acesso ao Leo Moses. E que foi usado o Leo Moses como base para criar o Benjamin, que é um parceiro do Chiquinho, que não existia na série Buster Brown, um menino negro, e que também serve como a escada do humor, né? Ele sempre é o elemento que vai ajudar o Buster Brown, ou o Chiquinho, no caso, a fazer humor. Então, houve muita influência dos artistas, por parte dos artistas brasileiros, dessa produção americana. E isso é engraçado constatar, mas se reflete até hoje em obras, por exemplo, Orixás, que é um trabalho fantástico, magnífico, e declaradamente é baseado no traço do Jack Kirby, né? Ou seja, trata da cultura afro-brasileira, fala das entidades africanas, né? da cosmogonia africana, mas num traço que não tem nada a ver com a cultura africana. Essa é a crítica que eu faço ao Canuto, né? Que é um trabalho magnífico, é lindo, é maravilhoso, mas o traço ele é no estilo americano. E o outro orixás, que também é do Alex Mir, tem essa pegada, né? Ele tem os orixás parecem super-heróis, são anabolizados, coisas e tal. Então é importante esse processo de construção, porque é influência. Os artistas normalmente eles vão desenhar dentro do estilo daquilo que eles aprenderam a ver. Então o super-herói influenciou gerações de desenhistas de quadrinhos e mais atualmente o mangá, né? Porque é o que eles leem na infância. Então essa crítica que eu faço, né, na minha análise quando eu analiso esses personagens, é isso que eu comento. E certamente é por causa das publicações que vinham para o Brasil, e isso acabou influenciando a produção nacional, e é uma maneira, inclusive, de facilitar, né? Você cria um desenho e vai fazendo ele daquela maneira e vai disseminando isso. Também lembrando que os quadrinhos brasileiros, né, a primeira publicação, o Tico Tico, é um tipo de publicação influenciado principalmente pela produção francesa, no primeiro momento. Mas os quadrinhos, de fato, eles entram com muita força, não só no Brasil, como em outros países, porque como eu falo, quando nasce a indústria, quando se viabiliza um sistema de distribuição, que são syndicates, aí eles colocam quadrinhos no mundo inteiro, quadrinho americano no mundo inteiro, a ponto de confundir a história dos quadrinhos de certos países. Até uns 15 anos atrás, eles achavam que uma versão de Pafuncio e Marocas fosse a primeira história em quadrinhos da Argentina, né? Que de fato foi, acho que o primeiro quadrinho estrangeiro a ser publicado no Japão, Pafuncio e Marocas, fez muito sucesso. Então, o esquema de distribuição mundial,
propiciado pelos syndicates, né, por essas agências distribuidoras, faz com que o estilo e os personagens americanos se espalhem para o mundo inteiro. O próprio Mickey, ele foi publicado no Tico Tico, né, como Ratinho Corajoso, né, ele não no esquema da Disney, que abriu depois veio a adotar, coisa e tal. Alguns personagens, o Little Nemo teve histórias decalcadas e mudado o personagem, colocaram, vamos supor, Chiquinho no lugar do personagem Little Nemo. Isso era comum, era usual, né? Então eles tinham acesso ao material e faziam uso, sem dúvida nenhuma, desse material. Então, quero crer, né, embora não haja um documento, não haja um registro disso, mas que essa influência americana, que não foi só pelos quadrinhos. O minstrel, o blackface, ele se disseminou muito também pelo cinema. O primeiro personagem sonoro, no cinema sonoro, foi o cantor de jazz, né, o Al Johnson, que era um ator judeu. Ele pintou o rosto de negro para fazer o papel de um cantor de jazz. E o desenho animado. Né, a maneira como se apresentou o negro no desenho animado foi 99%, foi generalizadamente essa maneira do minstrel, do blackface. E isso acaba se tornando quase que um padrão. Quando vai se desenhar um personagem negro, né, vai se desenhar daquela maneira que as pessoas aprenderam a consumir. Alguns até defendem que Mickey seria um minstrel. Que o Mickey, com aquele rosto preto, com aquela marcação aqui ao redor dos lábios branca, luvas brancas, seria um blackface também, né? Mas aí há uma atenuada em relação a isso. De qualquer forma, é um entertainer. É o papel que, de alguma maneira, a sociedade permite que o negro ocupe dentro da sociedade. Né? É o atleta, ou é o cantor, ou é um ator, né? Um que faz uso normalmente do corpo. Né? Não é aquela, mas um médico negro, um cientista negro. Agora, não, atleta, pode ser artista, cantor, você pode ser. Né? Então, há essa limitação, essa restrição, também, obviamente, pensada, proposital, né, para deixar justamente isolado. Né? Alguns papéis você pode ocupar, outros, até recentemente, era quase impossível. Queria só acrescentar a isso que o Nobu falou, que a minha tese, um dia eu vou escrever sobre isso também, já te falei, é que tem uma conexão muito forte, não é? Sim, sim. Em relação aos minstrels, em relação ao surgimento do blackface na indústria gráfica americana, influenciando o resto do mundo, e ao momento político, social que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e que depois vai acontecer aqui no Brasil também. Então, por volta de 1860 é quando a gente tem a abolição da escravidão nos Estados Unidos. E nesse momento, inclusive tem aqui uma imagem, não é, do Thomas Nast, que você está no seu livro, é de 74, não é? Logo depois da abolição, e falando sobre políticos negros, não é? Enfim, disputando ali pautas no Congresso, e já de uma forma um tanto quanto ridicularizada esses políticos negros aqui. Sim, sim. É interessante notar que isso está visível no filme que você falou, o cantor, né? O cantor de jazz, né? O cantor de jazz. E isso é ponto central também de outro filme que é uma marca americana muito forte, que é o do Griffith, O Nascimento de uma Nação. E o Nascimento de uma Nação mostra também o blackface, não é? Fala da questão da abolição, mostra a Ku Klux Klan como se fossem os heróis da parada, né? Os caras são bacanas. Sim. Não é? E vai fazer até com que depois o Monteiro Lobato fale, não é? É pena do país que não tem a sua própria Ku Klux Klan. Enfim, e mostra ali também o blackface e alguns homens, inclusive um político negro, de uma forma extremamente depreciativa, e também mostra um homem negro, não é? Estupradores, não é? Estuprando atrás das mulheres brancas e tal, e ele é linchado no final. Enfim, eu acho que tem uma conexão muito grande desse imaginário que é propagado pela indústria gráfica americana, da forma como vai ser propagada aqui no Brasil, nesse período da abolição. Porque no período da abolição é quando você está falando que, olha, a gente vai tirar, acabou a escravidão, a gente não pode mais utilizar argumento religioso ou outras coisas, as pessoas agora são teoricamente iguais. Só que como que a gente vai receber, como que a gente vai lidar com essa sociedade, com essas pessoas que têm, teoricamente, direitos iguais? A gente vai criar um imaginário novo,
a partir da ciência também da época, da eugenia e de outras coisas que era largamente utilizado, né, na Europa, Estados Unidos, estava chegando aqui no Brasil. E a gente vai criar também um imaginário gráfico para depreciar essas pessoas. Certo. Claro que isso não é uma coisa de uma pessoa só, mas é um pensamento da época, é um pensamento social. E a gente vai criar uma forma de tornar esse grupo subordinado a outros. Entendeu? Sim. E essa subordinação, ela está evidente, ela está muito nítida em obras como essa e de vários outros artistas da época. A gente pode ver em várias das imagens do J. Carlos que, geralmente, essas figuras negras são crianças, são malandros, são intrometidos, não é? São agregados. É sempre aquela figura que está à margem da cena principal. Ou sempre um tipo que, vamos dizer assim, está longe do modelo ideal do que deve ser o cidadão. Ele é sempre o subcidadão. Ele tem sempre uma subcidadania. Então, isso foi propagado no Brasil à torta e à direito muito forte, não é? E no pós-abolição se tornou uma política de Estado, em alguns momentos, de marginalização cada vez maior desse grupo. E é claro que a gente vê isso até hoje sendo praticado. No texto do Rafael Cardoso, no catálogo da exposição, ele comenta que muitas vezes se defende o J. Carlos, se defende artistas que estão nessa situação, dizendo que ele apenas refletia os preconceitos do seu tempo. O Rafael diz que não, isso, claro, em parte é verdade, mas mesmo confrontando o J. Carlos com outros artistas da sua época, como Calixto, Raul, a obra dele era mais racista. E ele cita um exemplo concreto disso, que era a maneira como o J. Carlos retratava as favelas no Rio de Janeiro. Ele chega a desenhar o Morro da Favela, na época do início do século XX, chamando de Pretópolis, no momento em que não havia uma associação clara entre favelas e população negra, até porque elas eram habitadas por todo tipo de população, e o J. Carlos é agente ativo na associação entre isso. Como a obra do J. Carlos pode ser comparada a outros artistas desse momento, e especificamente, né, nesse retrato que ele fazia das favelas, quer dizer, como ele representava esse espaço e essas populações? Se já existia uma representação estereotipada, se o negro... Bom, já tem dois problemas, né? O negro ele aparece pouco como personagem de quadrinhos. Então, pela omissão, já denota que há um certo preconceito aí, né? A falta de personagens negros. Eram bem menores em quantidade do que personagens negros, eram extremamente raros. Então, alguns poucos, mais ou menos contemporâneos ao J. Carlos, tinha o Luiz Sá, que fez o Reco Reco, Boné e Azeitona, e ele fez várias outras personagens negras também, mas um traço também estereotipado, mas se a gente for analisar o Bolão e o Reco Reco, eles também tinham um traço muito exagerado, muito deformado, né? Então, de qualquer forma, eu diria que o Luiz Sá é uma metralhadora giratória, atirar para todos os lados. Já o J. Carlos, de fato, quando tem uma personagem como a Lamparina, realmente ele pesou muito na mão quando criou essa personagem, quando desenhou essa personagem, né? Porque não bastou, como eu comentei, o aspecto visual. O papel que esse personagem tem também tem que ser levado em consideração quando a gente vai fazer uma análise da personagem, né? Então, se o desenho já é estereotipado, mas, de alguma maneira, não há uma intenção de ofender, não há uma intenção de diminuir esse personagem, não digo que seja justificável, mas é alguma coisa que a gente pode até aceitar um pouquinho mais. Eu sempre dou o exemplo do Enfio. O Enfio, ninguém vai dizer que o Enfio era racista, ninguém vai dizer que o Enfio menosprezava o personagem negro, mas a maneira como ele representava era extremamente estereotipada, né? Tinha o Caboclo Mamador, que era um negro que conjurava lá umas coisas para trazer para o cemitério dos mortos-vivos aquelas pessoas pelas quais o Enfio achava que tinha que ter antipatia porque serviram ao regime militar, de alguma maneira, né? Então, esse personagem era extremamente estereotipado, mas o propósito, né, notava-se, tinha uma certa nobreza social, vamos chamar assim. Tinha um outro personagem que era o Preto que Ri, que também era estereotipado, mas ele criticava o racismo.
Toda vez que ele era atacado por um episódio de racismo, ele começava a gargalhar escandalosamente e provocava um constrangimento nessa pessoa que criou essa situação de racismo. Tinha o personagem do Edgar Vasquez, né, o Rango, que era uma comunidade que vivia num lixão, e tinha 2 personagens negros também muito estereotipados, mas ele fazia uma crítica social na época, à política econômica, à ditadura militar, né, que existia na época. Então, existem maneiras de representar que como se fazia na época, podia se justificar de alguma maneira, mas o propósito com que você usa essa representação, no caso de J. Carlos, ela não só é negativa no aspecto gráfico, visual, como nos papéis, como na maneira que ele construiu o humor com essas personagens, né? Então, nesse aspecto, eu não me lembro de nenhuma das passagens da Lamparina que falasse exatamente sobre Pretópolis ou sobre a favela, né, de alguma maneira, mas é nítido que ele tratava de uma maneira inferior essa personagem em relação aos outros, porque ele tinha outros personagens brancos que criavam situações de humor e nem de longe, né, tinha esse grau de agressividade em relação parecia que era de propósito até, né, se não era alguma coisa de pessoal, de íntimo em relação ao personagem negro, ele deixava muito patente que com eles podia brincar à vontade, podia exagerar nesse aspecto, né, e isso que é bastante grave no que eu pude interpretar dentro dos quadrinhos, né? Só ressaltando que a minha pesquisa, embora ela tenha, a princípio, né, tinha visado só os quadrinhos, eu tentei entender como é que surgiu essa apresentação do negro nos quadrinhos. Mas, falando de quadrinho, o quadrinho é uma evolução do humor gráfico. Nasce na charge, nas caricaturas, e vai evoluindo. Quando eu dei esse passo para trás, na charge, eu falei, bom, mas como é que nasce essa apresentação? Nas artes visuais, de qualquer maneira, né? Como é que o negro era representado, como é que quem desenhava o negro, como é que ele fazia, que estilo ele usava. Então, eu fui sempre dando passos cada vez para trás, até chegar no ponto a detectar a primeira aparição de um personagem negro, que é justamente no quadro do Franz Post, né, que, como o próprio Marcelo falou, o Post ele veio na mesma edição do Maurício de Nassau, né, quando a Holanda, né, fez aquela invasão na região lá de Pernambuco. Veio uma missão científica, né? Não existia fotografia, então vieram 2 pintores, Franz Post e Albert Eckhout, um deles preocupado em retratar a paisagem, então como era o relevo, né, dos engenhos de cana que já existiam aqui, como que era aquele rio, por isso que os personagens que apareciam eram proporcionalmente pequenos, não dá para se identificar rosto, né? E também não dá para saber se é um negro brasileiro, porque pode ser um negro que veio da África, ou um negro que nasceu aqui. Então, não há uma identificação, não tem como, né, caracterizar exatamente. Já o Eckhout, ele veio para retratar também de modo científico, né, na ausência de se poder fotografar, um pintor, ele pintava as frutas daqui, a fauna, a flora, né, e as pessoas também, né, ele tinha essa preocupação. Só que eles vinham numa missão para prestar contas para a Companhia das Índias Ocidentais, para o rei lá da Holanda, então eles tinham que fazer quadros bonitos. Eles faziam os esboços aqui. Esse quadro que o Marcelo mostrou de uma mulher negra, africana, tem um antecedente desse quadro, um livro que fala sobre a obra do Eckhout, que mostra uma outra pintura, mas que deve ser a mesma mulher, porque a saia, né, é o mesmo padrão do tecido, e que é diferente, é uma outra elaboração. Esse quadro, em par com a de um homem, né, é uma idealização, né, mostra uma coisa muito robusta, como se fosse um guerreiro, só que tem uma presa de elefante embaixo, que não tem nada a ver com a paisagem do Brasil, né? Então, são representações idealizadas para prestar contas para a corte ou para quem demandou esse trabalho, né? Então, existe um aspecto pragmático a ser atendido. Bom, aí agora eu viajei um pouquinho em relação a J. Carlos, mas é o que eu pude interpretar na minha pesquisa, né? No caso do J. Carlos, ele tem uma obra muito vasta, e eu me ative aos quadrinhos. Então, o que eu posso dizer é isso, que realmente ele representava de uma maneira exageradamente e deliberadamente, provavelmente, né, de uma forma muito negativa o personagem negro, a começar pelo Gibi, o primeiro personagem. Ele já nasce sendo ofendido logo de cara, na primeira aparição que ele tem. Pensando, enfim, pegando a ligação com essa maneira como J. Carlos falava das favelas, Marcelo, no Encruzilhada, você fala da periferia de São Paulo, das periferias de São Paulo, e busca ali um olhar diferente, né, sobre um olhar próprio, sobre aqueles cenários
as pessoas que ele vive. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua pesquisa visual para esse livro. Você falou sobre Angola Janga, como é que foi para esse livro, que é um livro mais contemporâneo? E quais foram suas preocupações na hora de retratar esses cenários e essas pessoas? É um livro de 2011, a primeira edição. E anterior ao Encruzilhada tem o Noite e Luz, que é um livro de 2008. No caso do Noite e Luz, eram algumas histórias que tinham saído de uma revista chamada Front, que era uma publicação com vários autores. Eu fiquei lá um tempo, né, publiquei algumas histórias, fiz parte do conselho editorial num período, e algumas das histórias acabaram se tornando essa primeira publicação, que é o livro Noite e Luz, com mais algumas outras inéditas. Depois disso, eu estava desenvolvendo algumas histórias bem urbanas, falando um pouco sobre a cidade grande, falando um pouco sobre esse universo, e essas histórias depois geraram um livro Encruzilhada, de 2011. E teve uma nova edição em 2016. O Encruzilhada, assim como o Noite e Luz, foi uma experiência inicial de contar histórias. E essas histórias eram muito inspiradas em fatos, em conversas com os colegas, mas também em observações, coisas que eu via pela rua. Eu trabalhei durante office boy um tempo, não é, no final de 90, na época da adolescência. Então tinha muito aquele imaginário da escola do Carlos de Campos, num curso de artes gráficas que eu fiz lá também, de conviver muito com o pessoal da área do grafite e da pichação. Então todo esse universo está nesses livros, assim como essa presença, não é, de marcas, essa questão bem gráfica e urbana dos grandes outdoors e tal. Tentei trazer tudo isso para esses livros, e foi um momento de aprender a contar histórias, tanto em forma da narrativa, dos temas que eu estava querendo ali trazer, e é claro que tinha uma influência muito forte que vinha de outros romances que eu estava lendo, de filmes que eu estava vendo na época, com uma pegada bem urbana e social, desde Cidade de Deus até outros trabalhos. Uma influência muito forte para mim é o cinema. Eu fui me inspirando em tudo isso e construindo aquelas histórias com uma visualidade muito urbana. E é claro que eu tive que desconstruir muito do que eu tinha como referência até então, na adolescência, ali, começando ali com os 20 e poucos anos. E é muito interessante isso que o Nobu falou também, de como que um artista ele aprende, não é, a fazer os seus trabalhos. E é geralmente sim, a partir do que você vê ali na realidade, mas, é claro, muito a partir também de outros artistas, do que esses outros artistas fizeram antes. E as minhas referências, como eram, muitas vezes, obras de artistas americanos e europeus, eu ainda tinha uma mania de, na hora de você desenhar alguma coisa ali, você começava a fazer algo, querendo ou não, refletindo aquilo ali, aquela experiência, aquela visualidade que você via. Então, começava fazendo umas casas que não tinha nada a ver, começava fazendo umas casas com um jardim enorme na frente, sem muros, não é? Sem cerca. Aí depois eu fui ver, não, isso aqui é muito americano, pelo amor de Deus. São Paulo é marcado por quê? Não tem jardim na frente de casa sem muro, não é? Você tem grandes muros, entendeu? Muros enormes na periferia, e se você vai para os jardins, são muros mais altos ainda, entendeu? Com uma guarita ali, e você tem que ter medo, porque você pode ser pego ali por uma bala perdida, achada, não é? Dependendo da hora que você está andando. Então, eu quis trazer muito dessa experiência minha de São Paulo, muito dessa visualidade também dos muros, das grades, não é? Mas também da propaganda e da pichação e do grafite, e com histórias de pessoas que estavam mais ou menos próximas de mim, de pessoas que eu conversava, que eram histórias que considerava ser interessantes virem para o universo das histórias em quadrinhos, que até então, como eu tinha muito acesso inicialmente no quadrinho mais mainstream, era algo que eu via, sentia ali uma ausência muito grande.
do universo que eu estava mais próximo. Então foi uma tentativa de construir algo nesse sentido, justamente para falar de algo que eu vi ali ausente. Normalmente, mesmo quando tem personagens negros, coisa e tal, o tema racismo ele é pouco abordado, né, assim, explicitamente. Encruzilhada, a história título, ele aborda um episódio de racismo que aconteceu de verdade no Carrefour, de um funcionário da USP que foi entrar no carro dele, e aí o Marcelo foi, acho que talvez o primeiro que fez esse tipo de organização, essa denúncia que é importante que se faça, né, porque é um assunto delicado, né, ele existe, ele é nítido, mas as pessoas... Tem uma pesquisa, eu até cito no meu livro, que em 80 e pouco fez uma pesquisa, aí perguntou-se para as pessoas, você é racista? 90 e tantos por cento respondeu, não. Aí, você conhece alguém racista? 90 e tantos por cento respondeu, sim. Então, a matemática não bate, né? É claro, ninguém se assume racista. Ninguém fala, eu sou racista mesmo, não gosto de negro, não gosto de judeu, não gosto de japonês, ninguém vai falar, né? Mas, nas entrelinhas, numa segunda pesquisa, em respostas indiretas, é possível detectar, sim, que as pessoas são racistas, e episódios cotidianos, né? E o pior, né? O Brasil é um país racista, Europa tem países racistas, a gente viu recentemente, todo jogo de futebol agora é manifestação, as pessoas se sentindo à vontade para isso, né? Mas só esse comentário, porque essa história encruzilhada é interessante nesse aspecto, ele bota o dedo na ferida, e eu acho muito importante. E no seu livro você identifica, no nosso momento atual, na década de 2010, um aumento significativo de personagens e autores negros nos quadrinhos brasileiros. Você podia falar um pouco sobre esse momento? Quer dizer, quem são? Você podia citar alguns exemplos e a que pode ser atribuído esse crescimento? Bom, tem um dos grandes fatores é que o quadrinho independente, né, que não passa por uma editora, porque o próprio autor e o quadrinho autoral, né, ou seja, eu não preciso mais me ater a um personagem famoso, a uma editora que vai colocar isso no mercado. Eu tenho caminhos muito mais diversificados nesse aspecto, permite que mais gente também entre, né, porque os custos começaram a ficar um pouco mais acessíveis, né, você fazer uma revista, imprimir hoje não é tão complicado, existem muito mais eventos e, obviamente, há uma cobrança da sociedade por essa diversidade também. Então, vozes que não eram ouvidas hoje passam a se manifestar e buscam esse consumo, né? Eu vou dar um exemplo da PocCon, né, que foi uma feira de quadrinhos, eu sempre me confundo nas siglas, LGBTA+, né, coisa e tal, mas eu achei, puxa vida, acho que não vai ninguém, né? Eu fui lá, tinha fila, né? Ou seja, existe uma demanda para uma produção porque existe um público que está querendo consumir e se ver nos quadrinhos, provavelmente também, né? Então, nessa fase atual, aumentou significativamente, mais por causa dessa questão, né, porque não adianta você ter um público se você não tem como produzir. Então, a produção independente, a produção autoral, com mais eventos que permitam que você distribua esse material independente, porque não vai passar por editora, não vai passar por uma livraria, vai depender muito de alguns, né, estabelecimentos, livrarias de nicho e de eventos onde o próprio autor bota a mesinha lá e vende tem contato direto com o leitor. Então, essa realidade, esse nosso novo momento do quadrinho, tem feito surgir uma produção muito vasta e, é claro, cresce também de todo tipo de produção, inclusive autores que abordam a temática negra. Então, o Regis, que tem até um super-herói, né, uma família de super-heróis, um super-herói, a irmã, a prima são super-heróis negros, que é uma reafirmação da identidade, isso é muito importante. E ele também negro. Tem o Rafael Calça e o Jefferson Costa, que fizeram, um roteirista e outro desenhista, do Geni e Aspeli. O personagem não é deles, mas eles tiveram a liberdade de abordar um tema bastante delicado, que é o bullying e racismo, né, num álbum, no personagem do Maurício de Souza. Então, são o roteirista negro e o desenhista negro. E o Jefferson Costa também tem o Dançarina, que é um trabalho magnífico também, como autor, né, um trabalho que tem personagens negros também, embora não seja o roteirista, no caso é o Lilo Parra, né, não é negro. Tem o próprio Marcelo, né, fazendo um trabalho bastante interessante na atualidade. O Pestana é um cartunista já histórico, né, ele é da causa, já há muito tempo ele produzia, hoje ele é o editor, o dono da revista Raça atualmente, né, mas ele tem uma carreira de cartunista muito forte, um trabalho de resgate histórico de personagens, de episódios da história brasileira que teve protagonismo negro e que a história não comentava, né. Só um exemplo, tem um álbum sobre a Revolução de 32, que ele fala do pelotão de soldados negros, e aqui a história
ninguém quase comenta, né? Então, é muito interessante. Tem sobre a revolta do Malês, tem a revolta chibata, tem a revolta dos búzios, e todos eles com protagonismo negro, né? Então, esses autores, eu acho que são alguns que eu posso citar, e tem uma grande massa de pessoas que tem um trabalho mais, não tão, com tanta visibilidade, né? Por isso que a pesquisa que eu fiz atrás da produção foi muito complicada, porque tem autores que, por exemplo, tem um Vila de Santana da Vila, como que é o nome? Do Lucas de Santana da Vila. Eu entrei em contato com o autor e não conseguia. Mandei e-mail, ele não respondeu, não sabia onde vendia, né? Então, material que é só distribuído regionalmente, ou material que ela fez uma edição pequena, vendeu tudo, não tem uma segunda edição, é difícil conseguir. Então, foi complicado nesse aspecto. Mas, por outro lado, é positivo, porque há essa produção regional, há essa produção independente que está emergindo e está conseguindo, de alguma maneira, vir a público, né? Não vai conseguir vender 10 mil, 20 mil, como seria o ideal, mas, pelo menos, vai vir aos olhos do público. E isso é importante que aconteça. A gente tem também o trabalho do Robson Moura, com o Black Friday, não é? E recentemente o Pérolas Brancas, também falando sobre situações de racismo e discriminação. Acho que eu não conheço ainda. Pérolas Brancas? Black Friday, Pérolas Brancas. Isso, é o mais recente dele. Acho que saiu ano passado. Tem alguns outros autores também do Rio, que agora não vou lembrar o nome. Agora, eu acho que é interessante a gente observar que, na história dos quadrinhos no Brasil, a gente teve alguns autores, não é? Você falou bem do Maurício Pestana, editor atual da Raça, que tem um trabalho muito interessante, porque talvez seja um dos primeiros trabalhos de quadrinistas negros, não é? Atuando muito bem na charge e com um vínculo muito forte com o MNU, com a pauta, não é, do movimento negro unificado no começo da década de 80. Então, vamos dizer assim, um artista com uma relação muito orgânica com o seu grupo. Antes disso, não é bem um quadrinista, mas a gente tem o Zumbi do Álvaro de Moya com o Clóvis Moura, né? Que fez roteiro. Clóvis Moura é um grande intelectual falando sobre história e cultura negra no Brasil. É da década de 50. E olha que interessante. A gente vê que, com certeza, o Clóvis Moura ele elaborou o roteiro e propôs isso com o Álvaro de Moya para fazer uma história em quadrinhos, porque percebeu que os quadrinhos são um veículo essencial para você chegar nas pessoas. Chegar nas pessoas falando de uma pauta, de uma história que até então era extremamente marginal na história do Brasil, ainda continua hoje, não é, que é a história de Palmares. Certo. Que foi um dos principais fatos no Brasil do século XVII, com certeza. Então, Clóvis Moura, e a gente tem também uma outra artista que era roteirista, que depois eu encontrei numa revista da PLAF, da PAF, lá de Pernambuco, que é a Maria Aparecida. Que é Godoy. Isso. Sim, ela fez bastante negra que quadrinhos fez de terror, não é, para livros de terror. Justamente. Agora, é interessante a gente observar que a gente tem alguns artistas negros por trás desse tipo de produção. Nem sempre a gente sabe que são artistas negros, nem sempre esses artistas estão falando de temas, não é, relacionados à sua própria história, podem estar falando de outras coisas também. Eu acho que o artista tem que ter liberdade para isso, claro. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado também, que é você ter artistas falando de vários temas, ótimo, legal. Agora, você não ter artistas daquele grupo falando também sobre a sua história, refletindo sobre a história do seu grupo, também é um problema. E aí eu gosto muito de... claro, não é uma alienação simplesmente do indivíduo, não é? Mas é uma questão que é social. Tem condicionantes, não é, sociais, que falam para ele que, olha, isso aqui dá certo, você pode produzir, isso daqui não vai dar certo, não vai fazer. Mas hoje algo muito interessante que eu vejo em eventos e tal, é que tem muitos artistas negros também vendo que falar desse tipo de assunto, desse tipo de história, tem público para isso.
porque esse público mudou, não é o mesmo que 50 anos atrás, 100 anos atrás. A gente vê essa pauta e muitas vezes devido aos leitores, que começam a cobrar esse tipo de discussão dentro dessas obras. No livro do Nobu tem um anúncio de uma revista americana dos anos 70, que é uma criança negra fantasiada de super-herói, com uma toalha amarrada no pescoço. Ela se olha no espelho e vê a imagem do super-homem do cinema americano dos anos 70, branco, Christopher Reeve, de olhos azuis. Isso está numa passagem do livro em que o Nobu comenta a importância da representatividade, né, de poder ver outros modelos, outras representações. Eu queria encerrar perguntando para vocês o que significa representatividade em uma arte como os quadrinhos. Uma arte, como o Marcelo disse, alcança um público tão grande. E como os quadrinhos e as artes gráficas no Brasil, em geral, podem ter maior representatividade, maior diversidade. Mais ainda do que nesse momento que o Nobu identifica no livro dele atual. Bom, justamente eu concluo, né, por que eu coloco essa imagem? Porque qual é a importância? Né? Quem vai se importar em ter quadrinhos com personagens negros ou não? Né? Que diferença isso vai fazer? Né? É justamente quando você vai falar de representação, e aí até comento sobre o meu trabalho, ele só tentava falar sobre quadrinhos, né? Mais nada, eu não queria esse compromisso, eu fiz pela Faculdade de Comunicações lá na USP, né? Mas quando você fala de representação, você fala de identidade. Então eu não posso ser leviano e não levar isso em consideração. Aí fui pegar referências na sociologia, fui pegar referências na questão política, na questão histórica, para poder entender se hoje nós temos um tipo de representação e no passado era aquele tipo, o contexto histórico, por que se permitia? O que leva a essa construção? Né? Como é que foi construída a nossa sociedade? Então, para quem que é importante? Para essa criança que negra, não se enxerga, ele não encontra heróis negros em que se refletir, né? Um herói aspiracional, que a gente fala, porque o meu trabalho, eu falava que tinha dois paradoxos. Os quadrinhos, né, tem o personagem Pererê, que é o mais famoso personagem negro até então, né, que era o do Ziraldo, só que não é um personagem que uma criança fala, poxa, eu quero ser que nem o Pererê. O Pererê é um cara legal, tem uma turma bacana, ele tem os seus oponentes, então ele sempre dá bem, né? Mas nenhum menino negro, né, fala, eu quero ser Pererê na vida. E outro que é o termo gibi, que significa, no Brasil, é sinônimo de revista em quadrinhos. Né? Eu vou comprar um gibi, mesmo que seja de um personagem que não tem nada a ver, gibi da Mônica, gibi do Homem-Aranha. Só que o termo gibi, etimologicamente falando, significa menino negro, que inclusive era um boneco símbolo da revista Gibi. É uma revista que fez tanto sucesso, ela começou a ser publicada em 1939, durou 10 anos, depois virou mensal, foi ressuscitado nos anos 70, e era, na verdade, o título de uma revista. Ficou tão famosa que virou sinônimo de revista em quadrinhos. Então, é importante para essa criança. Né? O Haroldo Macedo, que foi o primeiro editor da revista Raça, ele criou uma personagem chamada Luana, que era uma menina, mais ou menos da idade da Mônica, que tem a mesma liderança de grupo como a Mônica, né? E foi criada, isso é declarado, ele fala, para elevar a autoestima da criança negra. Então, tinha personagens, as historinhas lá, tinha textos e alguns dos outros trabalhos também ilustrados, não só história em quadrinhos, mas falava sobre elementos da cultura afro-brasileira. Né? Então, falava de capoeira, falava da comida, da alimentação, falava da mitologia, né, da questão da religiosidade. Então, era um trabalho que visava justamente uma criança que olha e se vê, é um espelho, justamente essa imagem que você citou, qual é o espelho que essa criança tem que buscar para se enxergar? Então, é importante que existam esses espelhos. É importante que existam bonecas negras nas lojas de brinquedo, porque senão uma menina negra ela vai ser aquele filminho que aparece na internet, que ela não se identifica e nunca vai achar bonita, porque ela não se vê nunca. Né? Então, é importante que haja heróis negros, é importante que haja personagens negros, é importante que haja heróis e vilões negros, porque é isso que um dia vai acontecer, que é o ideal. Né? Não se questiona mais se é vilão, se é herói, se é super-herói, se é coadjuvante, mas personagens negros. Né? Então, como eu até comento no meu livro, o mundo ideal tem uma produção que não é de autores negros, né? Mas personagens chaves negras, no caso são comandantes de missões espaciais, e não há esse questionamento sobre se aí entra um pouquinho daquilo que você falou, né? Mas é importante que as pessoas que sejam do grupo também defendam causas do grupo, que falem da realidade do grupo. Mas o mundo ideal vai ser quando ninguém estranhar
né? Um capitão negro, um comandante negro, um comandante japonês, porque o universo é isso, né? O mundo deveria ser essa democracia geral, o ideal, que estamos inclusive longe de alcançar. Então, só ainda reforçando o que você falou, tem uma imagem também de um personagem do Ziraldo, que são os heróis, heróis com Z, né? Zeróis, que é um menino negro, está assim deitado, encostado numa árvore, sonhando com o Capitão América negro. Essa imagem foi produzida, acho que nos anos 60, anos 70, e ele é profética, né? Porque efetivamente houve um Capitão América negro. Né? Então, idealiza-se, esse garoto ele quer ser um herói, mas ele quer ser um herói como ele é, um herói negro. Ele não quer ser um herói, um Capitão América branco. E é justo que ele queira ser um herói como ele é, na cor que ele é. Né? Então, é importante essa questão, porque, como eu falei, é a questão da identidade. O Angeli, né, que é um famoso quadrinista brasileiro também, antes de criar Chiclete com Banana, ele tinha um personagem chamado Feijão. Né, foi publicado na Folhinha de São Paulo, só 4 historinhas, eram uma página inteira, mas eram 4 tirinhas. A primeira tira é exatamente assim, é um menino, ele olha para uma estátua, né, um menino negro, Feijão é um menino negro, não acha graça nenhuma, ele pega um balde de tinta, pinta esse personagem, né, essa celebridade, né, um herói da pátria, sei lá quem é o cara, pinta de preto, e aí o Feijão fica feliz. Ou seja, é uma questão de identidade, é uma questão de você ter os seus heróis, mesmo que não sejam de gibis, mas heróis reconhecidos como monumentos públicos, e que eles reflitam, né, que ele tenha essa imagem refletida ali nesse herói. Acho que é um tema importante esse sobre representatividade. Quando a gente fala, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Nobu sobre isso. Quando a gente fala de representação, não é? Na obra do J. Carlos, a gente tem diversos tipos de representação. A gente tem também uma representação desses grupos negros, dessas pessoas negras. Mas essa representação totalmente estereotipada e subordinada deste grupo. Mas é uma forma de representação. Não é? Provavelmente, talvez algumas crianças ali tenham visto aquelas revistas, não é? Crianças brancas e não brancas, e crianças negras tenham visto aquelas revistas, tenham lido histórias como da Lamparina e outros, entendeu? E visto o seu grupo representado ali. Só que representado como? Nessa situação de subordinação. Nessa situação que é de afirmar para ele, mais uma vez, que você não vai ter direitos dentro dessa sociedade. Entendeu? Sim. Você vai ser motivo de escárnio a partir disso daqui, e você vai continuar sendo à margem, não é? Em relação aos benefícios, não é, que uma parte da sociedade tem disso daqui, vendo obras como essa e outras. Quando a gente fala de representatividade hoje, já é uma outra coisa. A gente está falando de representatividade como uma forma, uma estratégia de você trazer ali personagens numa situação de igualdade, de poder, não é? E não somente nessa situação de subalternidade em relação a outros grupos. E aí a gente vê esses vários personagens que o Nobu citou, além de filmes recentes, como Pantera Negra e outras obras. Acho que isso, claro, tem um papel fundamental, se a gente pensa em jovens negros e no que eles vão ter acesso na mídia e na televisão. Eu venho da minha infância foi na década de 80, não é, 90, e eu lembro que, nossa, para você ver uma pessoa negra na televisão, se não fosse nessa situação de subalternidade total, era raríssimo. Hoje em dia não mudou tanto, mas mudou um pouquinho. Não é? A gente tem alguma coisa aí. Agora, a questão é, muitas vezes essa nova representação, essa nova representatividade, ela acaba utilizando de velhos jogos de colocar essa população, esse grupo, em determinado local. Às vezes muda um pouco o estereótipo, mas continua sendo uma forma de você deixar aquela pessoa à margem. Então, por exemplo, observando a obra do J. Carlos, aparecem as crianças, não é, negras ali, um pouco como auxiliares em algumas situações, fazendo molecagens, coisas assim. Aparece a figura da mulher negra,
geralmente como cozinheira, a pessoa que trabalha na casa. Então, todas as situações desfavoráveis, não é, dentro daquele grupo social, e às vezes alguns malandros, homens negros, não é, ou intrometidos numa certa situação, mas sempre a parte do grupo. Não aparece nas obras do J. Carlos, e olha que ele fez muitas imagens, ilustrações, capas sobre carnaval. Não aparece a figura da mulata, por exemplo, que é um outro preconceito, um outro estereótipo da mulher negra. Não aparece na obra dele. Agora a gente vai ter essa figura da mulata que depois, na segunda metade do século XX, explode, não é? Aí vem televisão, vem a Globo e outras formas, e acaba virando uma imagem, uma representação da mulher negra, mas novamente dentro de um novo lugar à parte dessa sociedade. E aí a gente tem que lembrar de uma novela mais ou menos recente, eu acho que era do final da década de 90, não, começo de 2000, que tinha, não vou lembrar o nome da atriz aqui agora, mas era aquela A Cor do Pecado, que foi uma das... Thaís Araújo, não é? Que foi uma das primeiras novelas que tinha lá uma personagem negra como protagonista. Mas negra como protagonista de que modo? A partir da sexualidade, a partir ainda de uma forma de você julgar aquele outro dentro de uma perspectiva branca sobre os outros grupos e sobre a mulher negra. Então você atualizou um velho estereótipo, entendeu? E isso a gente tem que temer, e isso a gente tem que ficar atento. Porque muitas vezes o que a gente vê hoje é isso. A atualização de velhos estereótipos de um outro modo. Ou, às vezes, um tipo de representatividade também que coloca figuras negras em posição de poder dentro de uma sociedade que é extremamente desigual. Então, se você simplesmente você tinha uma personagem de liderança aqui branca, e você vai, tira, e coloca um personagem negro no lugar, mas continua com a mesma forma de opressão da sociedade que alia, não é, a questão de classe, de raça, de sexo e várias outras coisas, você não muda, de fato, essa sociedade. Você só simplesmente está colocando ali uma pessoa negra naquele local de oprimir outras pessoas, e em grande parte que vão ser pessoas negras também. Então, acho que a gente tem que, às vezes, pensar nas várias estratégias que podemos utilizar, não é, dentro disso, dessas formas de representação, mas tentar fazer com que isso possa romper essa situação de desigualdade enorme que a gente tem no Brasil ainda hoje.